aqui para a gente introduzir uma matéria nova. Eu sei que a gente já está começando a ter aulas online, mas assim, eu prefiro toda vez que eu for introduzir uma matéria nova, eu fazer um vídeo, a gente posta no Schools, nas redes sociais, e aí vocês vão poder ver quantas vezes vocês precisarem. E aí nas aulas online, a gente vai tirando as dúvidas que forem surgindo, tá? Então hoje eu vou introduzir para vocês, aprendendo a calcular média aritmética, tá? Média aritmética, ela tem um nome bem, assim, assustador até às vezes, né? Porque, nossa, mas o que será a média aritmética? Mas a média aritmética, ela é basicamente muito simples. A gente só precisa entender a lógica. Existe uma fórmula para você calcular a média aritmética. Se você conseguir pegar essa fórmula, você vai entender certinho e você vai conseguir fazer, seja ela como for, tá? Você vai precisar de alguns elementos, tá? Eu vou só introduzir o exemplo que está na apostila, é o exemplo da página 56. Ele diz assim, em muitas situações que envolvem números, ouvimos falar a palavra média. Então, quando que a gente ouve falar a palavra média? Na escola, principalmente, né? Ai, com que média eu fiquei? Ai, é aquela coisa, né? Você soma a nota de A1, soma a nota de A2, soma a nota de A3, e aí você tem uma média. Quer dizer, o resultado daquela junção de pontos que você tem, que você tirou, e aí você tem uma média. Então, agora a gente vai aprender como é que se calcula essa média, né? Porque a gente tem, por exemplo, a média diária de temperatura de uma cidade. Então, quantos graus faz nessa cidade de calor, de frio? Por exemplo, no verão, qual é a média de temperatura de verão em Lorena, ou Guará, ou na praia, quando a gente está na praia, ou no inverno, qual que é a média de temperatura? É alta, é baixa? Então, a gente usa a palavra média muitas vezes, né? Agora a gente está ouvindo, por exemplo, a média de pessoas que estão aderindo ao isolamento, né? Então, os nossos órgãos de saúde, né? O governo tem pedido, né, de São Paulo, para que as pessoas não saiam de casa. E todo dia é feita uma média de cálculo com porcentagem desse grau, né, de pessoas na cidade de São Paulo. E, por exemplo, de que o ideal é 70% e a gente está no máximo que se conseguiu atingir 59% e caindo. Então, isso são médias, né? A média diária, depois você calcular a média da semana, depois a média do mês. Então, tudo isso faz parte de um cálculo para você somar todos os elementos e depois dividir para ver qual que é a média, que é isso que nós vamos fazer agora. Então a gente vai usar primeiro o exemplo que está aqui na apostila, que ele diz assim, por exemplo, vamos calcular qual é a média de consumo diário de água de uma família com 4 pessoas, sabendo que todos os dias a mãe consome aproximadamente. Então aqui eu já coloquei todos os itens, A mãe consome 200 litros por dia de água. Tá? Como que ela consome? No banho, lavando roupa, lavando louça, 200 litros. O pai, 120 litros. A filha, 150 litros e o filho, 90 litros. E aí eles querem uma pergunta básica, a média do consumo diário de água dessa família. Quanto que essa família gasta, a média, por dia? Então, primeira coisa que você tem que pensar, você tem que calcular o número de elementos que fazem parte dessa média. O que é o número de elementos nesse caso? É a mãe, o pai, a filha e o filho. Então você tem 4 elementos. 4. Não vou por elementos porque eu já coloquei aqui, né? Então, mas por que é importante eu saber isso? Porque isso vai entrar no meu cálculo. Porque o número de elementos, ele não é um número fixo, ele é uma variável. Na matemática, a gente chama de variável todos os números que não são os mesmos. Então, neste caso aqui, eu tenho 4 elementos. Mas, por exemplo, se eu tirasse o consumo do filho, se essa família não tivesse o filho, o meu número de elementos seria 3. Ou se fosse uma família que só tivesse pai e mãe, que não seria pai e mãe, seria um casal no caso, eu só teria 2 elementos. Então, tudo vai depender da quantidade de elementos que fazem parte dessa composição da média. Nesse caso, 4 elementos. Então, cada elemento gasta uma quantidade de líquido, certo? Então, qual que vai ser o meu primeiro passo?
eu vou somar os elementos. Somar, gente, é uma adição simples. Eu vou pôr 200 mais 120, aí eu já vou calcular para ficar fácil. Vai dar 320, mais 150, 7 e 4, 470, mais 90. Gente, olha o que eu tô fazendo, ó, peguei o 200 da mãe, 120 do pai, depois acrescentei da filha e tô acrescentando do filho. Eu tô fazendo a soma dos elementos, tá? Então, 0, 16 foi 1, são 560 litros por dia. Mas ele não quer saber quanto a família gasta no total. Ele quer saber quanto que a família gasta de média. Qual que é a média dessa família por pessoa, tá? O que agora que vai entrar esse fator variável? Como no caso eu tenho 4 elementos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma desses elementos, que deu 560, né? E vou dividir pelo número de elementos que estão ali colocados, que no caso são 4. 560 dividido por 4, tá? É uma divisão simples, a gente vai fazer. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? Uma vez. 1 vezes 4, 4, menos 5, vai sobrar 1. Tem 16 na tabuada do 4? Tem. 4 vezes 4 vai dar 16. 0, 0. Aí eu abaixo 0, batuta. O 0 é menor que o 4, então ele não pode ser divisível por 4, então eu tenho que avisar a chave. Como que eu aviso a chave? Colocando um 0 lá. Pronto, eu calculei. Qual é a média de consumo de água diário dessa família? A média por pessoa de consumo diário é de 140 litros de água. Certo? Então agora a gente vai para um segundo exemplo, tá? Esse exemplo 2, para a gente poder treinar como que calcula, tá? Esse exemplo, vocês vão perceber que ele é totalmente diferente daquele dos litros de água. Agora a gente vai falar de nota, que é uma coisa que é mais interessante para vocês, que vocês estão mais acostumados, tá? Vamos imaginar, nós lá na nossa escola, nós temos nota de A1, de A2 e de A3. Lá no cálculo da nossa média não é feito com igualdade, tá? Todos não têm o mesmo peso. Então é feito um outro cálculo que eu não vai vir aqui falar. A gente vai imaginar aqui que todas as notas têm o mesmo peso, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou contar o número de elementos que eu tenho. 1, 2, 3. Então eu tenho 3 elementos. Percebam que aqui o 3 já variou, né? Quando a gente estava fazendo aquele dos litros, eram 4 elementos. Por isso que eu falei para vocês que o número de elementos é sempre uma variável. O que não é uma variável? A soma. Eu tenho que somar todos os elementos, que é o meu próximo passo. Então, somar todos os elementos. Muito bem. Aqui eu tenho 8 mais 9 mais 7. Eu tô pondo como nota, tá, gente? Então por isso que eu tô pondo vírgula 0. Numa conta de adição com vírgula, você sempre vai colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Aí você soma. 0 batuta, a vírgula ela cai. 9 com mais 8 vai dar 17. 17 com mais 7, 24. Então a minha soma deu 24. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu não vou usar esse 0, aqui. Lembra que eu falei para vocês o óculos da visibilidade? Qualquer número que eu coloque, qualquer número natural, se eu colocar o óculos da visibilidade, eu vou enxergar com o vírgula 0 também, tá? Lembra da fração? Que sempre tem o denominador 1? Sempre vai ter o vírgula 0. Se eu tirar o óculos da visibilidade, esse vírgula 0 pode sumir, tá? E ele passa a ser só 24. Muito bem. Eu já somei todos os elementos. Agora eu vou para outro passo que não muda, que é
dividir a soma dos elementos pela sua quantidade. O que é dividir a soma dos seus elementos pela sua quantidade? A soma, 24, a quantidade, 3. Então eu vou lá, 24 dividido por 3. É só ir na tabuada. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 24? Quem vezes 3 vai dar 24? 8. 8 vezes 3, 24. Menos 24, não sobra nada. Logo, qual vai ser a minha média? Nota 8. Certo? Então, agora nós vamos para mais um exemplo. É o último exemplo, exemplo 3, tá? Como eu falei para vocês, uma situação também que a gente usa bastante o cálculo de média é na temperatura, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui a temperatura da semana, tá? Em Lorena, por exemplo. Então, na segunda-feira você tem 25 graus, na terça você tem 20, na quarta 15, na quinta 25 e na sexta 20 graus, tá? E aí ele quer saber qual foi a média de temperatura dessa semana. Então, eu vou ter que usar a média aritmética para poder calcular. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Pensar no número de elementos. Então, aqui nesse caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, porque são 5 dias da semana. Então, eu vou ter 5 elementos, tá? Lembra? O número de elementos é variável, tá? Assim como a soma, né? Aqui, os números vão ser variáveis, mas a ação, o procedimento de somar todos os elementos, ele é uma questão que sempre vai ser essa ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, agora é o passo 2, é somar. Então, 20 mais 25, 45. 45 mais 15 vai dar 60. 60 mais 25, 85. 85 mais 20, 5, 105. Essa é a soma, tá? Então, primeiro eu contei o número de elementos, somei os números que estão nesses elementos e o próximo passo é dividir a soma pela quantidade de elementos. Então, eu vou ter 105 dividido por 5, porque é o número de elementos. Ok, eu tenho 10 aqui. 10. Tem 10 na tabuada do 5? Tem. Quantas vezes o 5 cabe no 10? 2 vezes. 2 vezes 5, 10 menos 10, sobra nada. Eu abaixo 5. Muito bem. Tem 5 na tabuada do 5? Tem. 1, né? 1 vezes 5, 5. Menos 5, nada. Então, qual vai ser a média de temperatura desta semana aqui? Vai ser uma média de temperatura de 21 graus. É assim que eles fazem o cálculo da média, tá? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, tá? Espera só um pouquinho. Eu expliquei para vocês, né? 3 exemplos diferentes. E aí vocês vão tentar fazer os exercícios da página 57, tá? Vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Vocês vão fazer os exercícios da página 57. Quais exercícios? O 7, o 8 e o 9, que é a superação, tá? O que é isso? Isso é a tentativa, é o seu treino. Você assistiu os 3 exemplos, tá? Agora você vai tentar resolver e calcular. Todos esses exercícios, eles são de cálculo de média aritmética, tá? O superação, ele é um pouquinho mais complicadinho, ele é aquele desafio. Então, você vai ter que colocar um pouquinho do seu conhecimento aí em jogo. Você vai tentar fazer. Se caso você não conseguir, você vai esperar que na aula online a Pro vai fazer a correção coletiva disso aí, tá bom? Então, tentem, assistam o vídeo,
façam um exercício e exercitem, porque quando você está fazendo, você vê se você conseguiu entender ou não. Se tiver dúvida, eu estou à disposição. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.